Jejum intermitente funciona? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodo a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. E a gente tem aqui agora um recado da HT Solutions. Todas as empresas de todos os segmentos estão em busca de sua transformação digital. E para isso, tão importante quanto as pessoas que fazem o seu negócio é a qualidade da sua infraestrutura de TI. Com mais de 15 anos de mercado oferecendo soluções B2B, a HT Solutions é especialista em soluções de infraestrutura, proporcionando agilidade, desempenho e melhores resultados para empresas nesta era da transformação digital. Não é à toa que ela é a principal parceira do Google na América Latina. Entre as soluções da HT com o Google, eu destaco duas. Uma é o Chrome Enterprise, um ecossistema de recursos do Google que garante eficiência, agilidade e segurança para a sua empresa, incluindo de sistema operacional a aplicativos voltados para a realidade do trabalho. A outra é o Google for Education, com projetos que impulsionam a educação de alunos e professores das escolas públicas e privadas de todo o país. Gostou? Quer saber mais? Então acesse agora mesmo htsolutions.com.br. HT Solutions, soluções de TI que transformam. E chegamos ao momento Alura. Querido ouvinte, querido ouvinte. Você quer dar um verdadeiro mergulho no mundo da tecnologia? Migrar para uma nova carreira? Aprofundar-se nessa carreira? Então assine Alura agora mesmo. Você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar em uma plataforma que respira tecnologia. Na Alura, você terá acesso completo ao conhecimento, onde e quando você quiser, com novos cursos todas as semanas. E ainda tem vantagem, ouvinte Naruhodo tem desconto especial. Mas para isso é preciso acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Nesse endereço, além do desconto especial, você vai conhecer histórias reais de transformação de pessoas que estudaram na Alura. Então, repetindo, acesse alura.com.br/promoção/Naruhodo. Altair, temos pergunta de muitos ouvintes, Altair. Até onde eu lembro, esse é um dos episódios com mais perguntas que já recebemos, ou está entre os mais. Ou é o que mais teve gente perguntando, ou pelo menos está ali nos top 3, né, Altair? Tá junto com o de PNL, que a gente já fez, e mais alguns outros aí. É verdade. O primeiro e-mail, Altair, veio do Leandro Pereira, que diz o seguinte: primeiramente, obrigado por tudo, vocês abriram minha mente para o conhecimento e me ajudam a errar um pouco menos todos os dias. Meu nome é Leandro Pereira e sou pernambucano, mas falo de São Paulo, capital. Pós-graduado em arte para jogos. Venho nesses últimos tempos vendo muitos vídeos e cursos sobre jejum intermitente e jejum no geral, e de que fazem bem para o corpo e o cérebro com base em evidências de povos antigos, indígenas e civilizações do Mediterrâneo, além de religiões que reforçam a prática do jejum para um bem espiritual. Minha dúvida é: existe realmente alguma comprovação de que a prática do jejum, seja intermitente ou seja o jejum normal de água e comida, traz algum benefício para o corpo e a mente?
PS, eu trabalho na USP Butantã, se o Altair estiver por lá um dia, me avise, será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Olha aí, Altair. Ó, Entrada franca ali na USP Butantã, hein, Altair? pois é. Temos também o e-mail do Diego Maciel Braga Costa, que é trabalhador rural, nascido em Maceió, Alagoas, mas no momento em Bauru, São Paulo. E o Diego diz o seguinte: estava escutando o Naruhodô 363 sobre jejum de dopamina, apesar de ter sido um excelente programa, me acendeu uma luz amarela no momento em que Altair solta uma lista de supostas bobagens que falam por aí, e entre elas ele cita um outro tipo de jejum, o intermitente. Eu comecei a praticá-lo depois de escutar um podcast. Lá, uma convidada nutricionista, entre várias dicas, diz que para algumas pessoas esse tipo de jejum é muito benéfico e recomendado para balancear a dieta. Ela comenta que seria interessante ficar por 14 horas sem comer nada, podendo somar com as horas de sono. Geralmente sou mais questionador quando escuto esse tipo de afirmação sobre mudanças radicais nos hábitos pessoais, mas na hora que ela falou isso, admito que me distraí fazendo as contas. Notei que seria relativamente fácil fazer esse jejum, já que eu sempre paro de comer por volta das 8 da noite e não tenho fome pela manhã. Na época, acordava cedo e tinha que engolir o café rapidamente para não me atrasar no trabalho. Então seria razoável pular o café da manhã e ter os supostos benefícios. Eu fui criado por pessoas que considerariam o tal jejum um crime, já que minha mãe sempre me forçou quando criança ao menos tomar um copo de leite antes de sair para a escola, logo cedo. Quer dizer que ele não funciona? Minha mãe estava certa o tempo todo. Faz mal praticar esse jejum? Porque se não fizer mal, eu não teria problema em continuar, já que me habituei muito bem à rotina. Mas agora fiquei encucado com o comentário do Altair e estou preocupado se o tal jejum estaria sendo, na verdade, maléfico à minha saúde. Poderiam explicar melhor? Temos também o e-mail do Leandro Marconi, que é empresário e reside em Indaiatuba, São Paulo. Ele diz o seguinte: faço parte dos mais de 50% da população brasileira que tem sobrepeso. Apesar disso, nunca fui adepto a nenhum tipo de dieta milagrosa por achá-las não saudáveis nem duradouras. De alguns anos para cá, tenho ouvido muito falar sobre o jejum intermitente, mas não sei se é efetivo ou principalmente saudável. Temos o e-mail da Roberta Isidro, que é enfermeira e professora de línguas e se aventura também em programação. Ela diz o seguinte: para começar, quero dizer que cada episódio que ouço fico mais fã de vocês. Obrigada pelo trabalho. A gente que agradece, Roberta. Obrigado. Tenho diversas perguntas na cabeça, então acho que vão receber vários e-mails meus, já peço desculpas por isso. Uma questão em especial tem estado na minha cabeça, pois voltei para a academia e tenho ficado impressionada com a quantidade de pessoas que dizem seguir o jejum intermitente. Conheço e cada vez mais tenho conhecido pessoas que seguem o tal jejum intermitente e aí fico me perguntando se existem novas evidências que corroboram para essa prática, pois na minha época de faculdade as principais evidências eram de que depois de um tempo de jejum, ou dependendo da intensidade do exercício, o corpo diminuía consideravelmente a queima de gordura e passava a utilizar a massa magra para produzir energia. Como não quero ficar acreditando em algo só porque aprendi que era assim, resolvi questionar se o que aprendi ainda faz sentido ou está na hora de dar uma atualizada. Tem mais um e-mail que é da Nara Fernandes, que trabalha na parte técnica de engenharia de qualidade. Ela diz o seguinte: muito obrigado pelo trabalho de vocês, sempre contribuindo para a construção crítica e conhecimento das pessoas desse mundo, que trabalho incrível. Muito obrigado, Nara. Obrigado. Eu tenho uma pergunta para vocês, pois cada vez mais eu vejo meus amigos fazendo esse tal jejum intermitente e muitos deles defendem bastante essa prática. Hoje tem vários falando dos benefícios, principalmente para quem quer emagrecer. Mas agora eu achei um artigo na CNN vinculado com um artigo publicado na The New England Journal of Medicine, falando que quem faz essa prática pode aumentar a expectativa de vida. Então me conta, essa prática é mesmo tão benéfica assim? Realmente pode aumentar a expectativa de vida? Quais são os impactos disso na saúde de uma pessoa? E ainda sobre esse tema, a gente recebeu e-mails de Elias Laskoski, de Indaiaí, Santa Catarina, Marcelo Yamaguchi, que mora no Japão, Lucas Magalhães, que é desenvolvedor em Campinas, São Paulo,
Alberto Defante, que é gerente financeiro em Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, Rafael Ludke, de São Paulo, Aruan Cleiton Silva, que quando mandou e-mail era estudante de doutorado em Química na área de biomateriais, Bruno Silveira, de São Paulo, Flávio Lage, que na época era estudante de Engenharia Civil e mora em Fortaleza, Ceará, e Gabriel Lima, de Recife, Pernambuco. Ufa! Ufa, quanta gente, hein? Pois é. Altair, tanta gente curiosa, então diz logo pra gente, jejum intermitente funciona? Vamos começar com um argumento bem simples. Como comentado em alguns dos e-mails dos nossos ouvintes, que ele relacionou que o jejum é uma prática cultural muito antiga, né? Várias religiões fazem, praticamente todas. Sim. Budismo, cristianismo, hinduísmo, islamismo, judaísmo, todos têm períodos, sejam maiores ou menores, de jejum. Né? O mais conhecido é o islamismo, que tem o mês do Ramadã. Sim. Só pegando uma evidência bem simples, assim, né? Durante o mês do Ramadã, tem até o e-mail da nossa última ouvinte, né? Será que jejum intermitente aumenta a expectativa de vida? Os islâmicos, eles vivem mais do que os outros povos? O que você acha aqui? Até onde eu sei, acho que a expectativa de vida deles é muito parecida com a do resto da humanidade, não? Pois é, começa por aí, né? Esse episódio é um episódio que dá bastante trabalho, porque tem muitos artigos, vocês vão ver que tem muitas referências. Muitos Naruhodôs antigos também como referência. Tem uma ligação, é uma ligação entre vários outros episódios, a gente vai juntar muita coisa aqui. Mas, na verdade, a resposta é simples. A pergunta é ruim. Porque, assim, quando você pega artigos, por exemplo, de epidemiologia, que falam sobre jejum intermitente. Sim. A gente tem evidência de que, por exemplo, em média as pessoas perdem peso, mas o tamanho do efeito é baixo, tá? Tem tanto artigo publicado que já tem meta-análises de meta-análises, sabe? Já tem muitos dados, assim. Todos eles estão na descrição. A última revisão é a do ano passado, né, 2022. Tem uma revisão enorme falando sobre jejum intermitente. E ele coloca assim que você perde peso fazendo jejum intermitente? Até perde, mas nos estudos populacionais você perde, em média, 1,6 kg. Ok, imagina, ó, eu tenho um estudo com centenas de milhares de pessoas. Imagina que todas elas fazem jejum intermitente. Em média, elas perdem 1,5 kg. Você acha que você, indivíduo, no meio desse montão de outros, isso faz diferença pra você, Ken? Não faz, Altair. Então, obrigado, né? Porra. Então, começa por aí, tá? Vamos tratar disso com mais cuidado, claro. Tem toda uma discussão sobre o papel interdisciplinar do jejum mesmo. Então, onde você encontra efeitos mais robustos do jejum intermitente? Em estudos laboratoriais com ratinho, né? Ou outros animais. Tem estudo com ratinho, tem estudo com porco. Nesses estudos mais controlados, você até encontra um efeito maior. Seja em perda de peso, seja em metabólitos, né, ou substâncias, assim. Então, redução de colesterol, de glicemia, coisas do tipo. No entanto, assim, um estudo laboratorial com rato, ele tem uma validade externa muito menor do que um estudo populacional, por exemplo, né, com humanos. E o estudo populacional com humanos tem uma validade interna menor do que o estudo laboratorial. E aí, assim, de novo, é o grande problema, eu acho que de todos os Naruhodôs que a gente falou, que é a falta de integração das áreas. Eu tô há anos lendo os artigos, pensando, e aí ultimamente eu tive um insight que acho que deu para fazer uma liga sobre isso. Eu tentei procurar argumentos que faltam em toda a literatura, assim, toda a literatura que mostra que jejum funciona, ou que jejum não funciona, ou que o efeito é grande ou o efeito é pequeno, sistematicamente tem um argumento que falta em todas elas. E é esse argumento que a gente vai tratar. Então, assim, só para dar uma visão geral do menu do que vai ser esse episódio, tá bom? Certo. Eu confesso que eu tenho preguiça de todos os episódios que falam de dieta, porque depois vai vir o defensor de igreja de dieta encher o saco, tá? Então, por exemplo, a gente tem um Naruhodô mais antigo, que é 148, que é se a dieta low carb reduz a expectativa de vida, né? É relacionado com esse também. Tem um 195, se é beber suco de frutas aumenta o risco de câncer. Esses são dois principais, assim. E tem o de jejum de dopamina, que não é dieta, né, mas é relacionado, que é o 363. Sim. Toda vez que a gente publicou esses episódios, logo depois vem os defensor de igreja, de dopamina, de dieta, falar abobrinha, porque simplesmente não entende qual o efeito, né, o que faz a pessoa. Por exemplo, eu fiz low carb e perdi 50 quilos. Foi por causa da dieta? Não foi por causa da sua devoção à religião de pessoas que fazem low carb
E foi isso a variável que a vontade de pertencer a um grupo foi tão grande que fez você aderir à dieta e por isso, né, fez você acreditar que o efeito é da dieta, quando na verdade é de coalizão a um grupo. Certo. Tá? Então, e isso conversa também com os nossos 2 episódios sobre PNL. Que a PNL é uma prática pseudocientífica, mas por ela alimentar um comportamento de grupo, você acaba aderindo. Que aí a gente até fez a brincadeira séria, né, de propor o protocolo galinha. Né? O protocolo galinha, ele é um protocolo validado por experimentos, mesmo com artigos, que se você fizer, muda você. A questão é você aderir, né? Sim. Só que para aderir, você vai ter que aderir à religião da galinha, que aí dá muito mais trabalho. O jejum intermitente é parecido. Só para não particularizar em nada do Brasil, eu vou pegar um exemplo dos Estados Unidos, tá bom? Tá. Que é muito interessante, assim, e casa certinho, tá bom? Mas vamos dar uns passos atrás antes. Vamos falar do jejum, a definição de jejum. Jejum seria alguns dos muitos esquemas de alimentação que ciclam entre redução do consumo calórico e não redução de consumo calórico durante um certo período de tempo. Essa é a definição. Então, assim, tem um monte de tipos de jejum. Na revisão mais completa que a gente tem até o presente momento, né, que é do ano passado, os 3 principais tipos de jejum intermitente que existem, que são aplicados por aí e que são utilizados nas pesquisas, tem um que é chamado ADF, que seria, você vai ter dias em que você faz jejum e dias que você não faz. Então, é o Alternate Day Fasting. Você vai alternar dias de jejum e não jejum. O ADF. Então, no dia do jejum, você vai comer, em algum período do dia, entre 0 e 500 calorias, que é bem pouco, tá? É bem pouquinho, Sim. tá bom? Nos outros dias, aí você come livremente, tá bom? Então, você faz um dia de dieta, de jejum pesado, e os outros dias, os outros 6 dias livres, tá? Esse seria um esquema. O outro esquema, que é o mais comum, é o esquema 5x2. O 5x2 é assim, você vai fazer 2 dias de jejum, em que você vai comer entre 500 e 1.000 calorias, que seria a metade do consumo normal de um indivíduo comum, assim, tá? Tá bom. 2 dias por semana você come entre 500 e 1.000 calorias, e nos demais dias, nos demais 5 dias, você come normalmente. É a dieta 5x2. Então, essas 2 dietas são dietas em que você alterna dias de jejum e de consumo normal. E tem um outro tipo de jejum, que é o TRE, né? Que é o Time Restricted Eating, né? Que é você comer com tempo, com restrição de tempo. Então, é um tipo de jejum que você faz todo dia, você vai criar janelas de tempo dentro do dia para se alimentar e para jejum. Então, o mais comum é você, por exemplo, coloca 8 horas do dia em que você pode comer e 16 horas do dia de jejum, tá? Dentro de um dia de 24 horas. E aí você faz isso todo dia. É basicamente isso. Esses são os 3 principais esquemas. Tem outros, um monte de variações, mas o que tem mais trabalho são esses 3. E aí, o que a gente vê, né, de resultado sobre isso? Esse trabalho de 2022, aí ele juntou um montão de trabalho, são centenas de milhares de pessoas e tal. E aí eles viram o seguinte, que a média não tem diferença entre os tipos de jejum, tá? No resultado. Seja perda de peso, seja marcadores inflamatórios, marcadores ligados a cardiovasculares, né? Não tem diferença. Então, assim, quando você perde o mesmo tanto nos 3 tipos, tá? De jejum. Tanto faz. Beleza. Você tem uma média de perda de peso significativa que varia entre 3% e 8% para protocolos de 8 a 12 semanas. Tá bom? Até 4 meses. Não se tem trabalhos com períodos mais longos. Ou os poucos trabalhos que tem, eles têm tamanho de amostra pequeno, ou vieses de seleção, ou ainda não tem mesmo. Porque é muito difícil monitorar, 2 anos uma pessoa fazendo jejum, sabe? Intermitente e tal. Então, não se tem, assim, efeitos do jejum intermitente por longo prazo. Não tem. O que tem é em rato e outros animais, em trabalho laboratorial. E aí o que se mostra, né, que nesses trabalhos, você tem uma perda de peso que é pequena, de 3% a 8%, não é muito, que é muito similar a outras dietas com restrição calórica. Então, por exemplo, se você restringe só, é a mesma perda de peso, dá na mesma, tá? Só que aí o que acontece? Depois das 12 semanas, a esmagadora maioria das pessoas volta, né? Volta ao peso anterior. Certo. Quando tira o jejum ou tira a restrição. Aí que entra a questão importante, assim. Quando você faz estudos com ratinho, né? Você controla o que o ratinho come ou não. Ele não tem escolha. Quando você faz com o humano, é diferente, né? Bem diferente. E aí, esse ponto do episódio conversa bastante com um episódio recente que a gente gravou, que é o 395, que é o que é força de vontade.
como que se constitui a volição, a força de vontade. Nesse episódio 395, tem um trabalho, um artigo, que inclusive eu estou trazendo aqui como referência nesse episódio, que mostra, num experimento com ratinhos, dependendo do condicionamento, você consegue verificar se um certo ratinho ele foi condicionado pelo objetivo, que é comer alguma coisa, ou se ele foi condicionado pelo hábito de apertar a barra. Tá? Sim, então, sim. por exemplo, se você tem um esquema em que se você aperta a barra, você ganha comida, você pega lá 10 ratinhos. Todos eles aprendem que se ele apertar a barra, ele ganha comida. Sim. Não se sabe muito bem como, mas pela variação dos indivíduos, tem certos ratinhos que condicionaram a apertar a barra, independente de ter a comida, e tem ratinhos que condicionaram em pegar a comida. Existem ratinhos que têm foco no objetivo, que é comer a comida, e ratinhos que têm foco no hábito, de apertar a barra por apertar, tá bom? Ó, se num ambiente controlado você já tem essa variabilidade, você acha que na sua vida bandida na rua você não vai ter? Hein, Kay? Certamente vai ter, né? Então você tem, na verdade, a restrição alimentar, ou o jejum, ou qualquer tipo de dieta, é um esquema de reforçamento. Antes de tudo, é um esquema de reforçamento. E os esquemas de reforçamento, eles têm impactos diferentes dependendo do indivíduo e dependendo do contexto onde o indivíduo está, tá? Certo. Isso é clássico. Só que várias áreas, por exemplo, as áreas mais de neurociência, áreas mais moleculares, que observam o resultado do ratinho mesmo, tem um monte de... Você vai lá, Twitter, Instagram, menos no Instagram, mas no Twitter. Você vê um monte de pesquisador mostrando assim, olha, foi publicado na Nature, ou em qualquer revista assim, um artigo mostrando que jejum intermitente nos ratinhos diminuiu o peso deles na metade. Ou mudou a expressão gênica, e aí os ratinhos vivem mais, né? Por que esse tipo de resultado é uma bobagem, sem tamanho? Primeiro, o efeito do condicionamento, que é a restrição alimentar por meio de um condicionamento, varia entre os indivíduos. Tem indivíduos que são condicionados pela alimentação, tem indivíduos que são condicionados pela restrição. Então, por exemplo, o que faz você manter um condicionamento não é você comer menos, é você saber que está sob controle. Uma coisa louca isso aí. Isso é a contribuição que a psicologia podia dar para a área de nutrição, para a área de fisiologia, mas não dá porque, de novo, a psicologia é picaretagem, blá, 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 blá. Tá? Já tô cansado de falar disso. O povo muito neuro não sabe o que é comportamento. Eles acham que comportamento é aquilo que é resultante do condicionamento. Que você pôs o ratinho na caixinha, certo, né? certo. E se o ratinho faz na caixinha alguma coisa, isso é uma proxy do que o ser humano vai fazer na vida dele. E não é. Primeiro, pela falta de validade externa. E segundo, porque tem indivíduos que são controlados pelo resultado, que é a comida, ou a falta dela. E tem indivíduos que são controlados pelo hábito. Pelo hábito e pelo comportamento de produzir algo. Quem? Você sabe, como pessoa que gosta de comer, eu também. Quantas vezes na sua vida você comeu alguma coisa prestando atenção e quantas vezes você comeu por comer? Ah, muitas vezes a gente come por comer, né? Isso. Então, você acha que o ratinho não é o mesmo? Sim, é o mesmo, tá? Ah, deu meio-dia, eu preciso comer. Leva e come, né? Sabe? Ou, por exemplo, você tá vendo TV, deu um intervalo, aí você vai na geladeira e pega um doce. Aí você volta, senta na frente da TV com o docinho e vai comendo. Quando vê, acabou o doce. Sim. Né? Sabe? Então, todos esses esquemas, né? O grande ponto do episódio aqui é mostrar que os estímulos, né? Comer, fazer alguma coisa para ter a comida, esses estímulos, eles não são reforçadores em si. Eles são reforços dentro de um contexto. Tá? Tem resultados diferentes dependendo de quando e onde você faz, né? Isso é uma coisa completamente negligenciada na neurociência, porque é baseado em pesquisa básica. Mas o próprio rato passa por isso e viesa o resultado deles, eles não conseguem nem ver, né? Então, isso é uma coisa que não tem nos trabalhos, assim, não tem. E aí, assim, mas você tá querendo fazer uma coisa que vai contra toda a neurociência? Sim, primeiro, né? E depois, eu não sou o primeiro cara que tá falando disso, tá? Tem caras lá dos anos 40, 50 falando disso, só que não são lidos. Por quê? Porque eles são interdisciplinares, né? Certo. E aí é muito difícil você sair da sua casinha e ler um cara que tenta abarcar as coisas. E aí vamos apresentar aqui um rapaz que eu já falei anteriormente, que é o grande David Premack, né? E apresentar o princípio de Premack, que é uma coisa muito útil para entender o efeito e o não efeito de dietas ou o efeito dialético de dietas no nosso comportamento, né? Para isso, eu chamei um colega, né? Fazemos parte do mesmo grupo de pesquisa na USP, da disciplina que temos juntos, né? Julgamento, decisão e escolha, já há alguns anos.
começou na psicologia, agora é uma disciplina na medicina da USP, junto com o professor Marcelo Bevenuti, o professor José Siqueira. O Marcelo Bevenuti já participou de episódios do Naruhodô, José Siqueira também, grande professor Paulo Silveira, né? Vamos contar com a presença dele em episódios futuros, né? A Jéssica também é doutora em psicologia, e nesse episódio vamos contar com o doutor João Lucas Bernardi. Eu pedi para ele um áudio explicando o teorema o princípio de Premack, como que ele funciona. Tá? E ele é bem versado na área de análise do comportamento, e eu sou mais de etologia, mas o Premack é um cara que trabalhou nas duas áreas, tanto em etologia como em análise do comportamento, e a sacada que ele traz para a discussão é muito importante. Então gostaria de pedir a alguém que apresente o João Lucas para todo mundo e coloque o áudio dele, e vamos discutir coisas a partir daí. Então, por favor, quem? Vamos ouvir então o João Lucas Bernardi, que é psicólogo, mestre em análise e evolução do comportamento e doutor em psicologia experimental. Atualmente é pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Comportamento, Cognição e Ensino. Tem interesse em pesquisa sobre escolha, esquemas de reforço e autocontrole. Fala então, João Lucas. David Premack foi um psicólogo e primatologista muito lembrado por sua contribuição à etologia e principalmente pelo conceito de teoria da mente. Uma outra contribuição de Premack, que na minha opinião é às vezes menos apreciada, é a sua teoria sobre o reforço. O reforço é um processo no qual as consequências de um comportamento qualquer aumentam a probabilidade que aquele comportamento volte a acontecer em condições semelhantes. A teoria do reforço mais popular até meados dos anos 50 deixava várias perguntas em aberto. Quais eventos funcionam como reforçadores? Quais as propriedades são comuns a todos os reforçadores? Essas perguntas não são triviais, uma vez que mesmo um evento, digamos chocolate, pode funcionar como reforçador para algumas pessoas e para outras não. Além disso, o chocolate pode reforçar o comportamento em alguns contextos e outros não, e pode também reforçar alguns comportamentos de um indivíduo, mas não outros comportamentos de um mesmo indivíduo. Se não soubermos responder a essas questões, não podemos dizer a priori se um evento será uma recompensa reforçadora para um dado comportamento. Aí que entra a teoria do Premack sobre o reforço. De cara, Premack abre mão da ideia do reforçador como um estímulo e passa a ver o reforçador como atividade. No exemplo do chocolate, o chocolate em si não seria um reforçador, mas sim o ato de comer o chocolate. Além disso, Premack parte do pressuposto que todas as atividades nas quais um organismo pode se engajar estão em uma régua de valor subjetivo, de forma que qualquer atividade pode ser reforçada por uma atividade de maior valor. Por exemplo, digamos que eu prefira chocolate a andar de bicicleta. Se o andar de bicicleta passar a produzir o chocolate, isto é, for arranjada uma relação de contingência entre essas atividades, o andar de bicicleta será reforçado. Sendo assim, a resposta à pergunta "o chocolate é reforçador?" seria "depende", do seu valor relativo, isto é, em relação à atividade que produz a oportunidade de comer o chocolate. Para dar um exemplo mais concreto, vamos revisitar um dos experimentos clássicos de Premack publicado na Science em 1962. Esse experimento bastante simples foi realizado com 6 ratos de laboratório. No estudo, eles eram mantidos dentro de um equipamento que media as ocorrências de 2 atividades, a de correr em uma roda e a de beber água. O experimento foi realizado em 2 fases. Na primeira fase, os animais eram deixados com acesso livre à comida e água, mas tinham o tempo de acesso à roda de atividades restringido, para apenas 1 hora por dia. Nessas condições, Premack observou que os animais passavam, em média, 28 segundos por hora bebendo água. Então, em uma segunda fase, ele arranjou uma relação de contingência entre o beber água e correr na roda de atividades. Ou seja, se quisessem ter acesso à roda de atividades, os animais deveriam beber 5 gotinhas d'água. Nas condições em que essa contingência estava em vigor, Premack observou que os animais saltaram de 28 segundos por hora bebendo água para 98 segundos por hora em média. Ou seja, o tempo dedicado a beber água mais do que triplicou. Por mais contraintuitivo que possa parecer, Premack já sabia que correr na roda de atividades seria uma atividade capaz de reforçar o beber água. Isso porque, na fase 1, ele já havia medido o tempo em que o animal se engajava em cada uma dessas atividades. Observando que ele passava mais tempo correndo na roda de atividades do que bebendo água,
ele inferiu que o valor subjetivo de correr na roda de atividades era maior do que o de beber água. Portanto, era provável que a atividade de correr na roda reforçasse a atividade de beber água, uma vez que fosse arranjada a contingência. E é justamente isso que os resultados mostram. Essa ideia é simples, mas bastante poderosa, e ficou inclusive conhecida como o princípio de Premack, que diz que se for arranjada uma contingência entre uma atividade de menor valor e uma atividade de maior valor, a atividade de menor valor será reforçada pela oportunidade de se engajar na atividade preferida. É mais ou menos isso que alguns pais fazem quando dizem que devemos comer os nossos vegetais antes de comer a sobremesa, ou que devemos estudar ou fazer o dever de casa antes de sair para brincar na rua. Para além dessa questão mais prática, a teoria de Premack a respeito do reforço representa também uma mudança teórica importante, no sentido de que saímos de uma visão absoluta do reforço e passamos a ter uma visão relativa do reforço. Sendo assim, com base nos resultados de uma avaliação prévia, que seria a fase 1 no experimento do Premack, nós podemos prever quais eventos serão reforçadores com base na sua frequência relativa em situação de escolha. Por exemplo, se Premack tivesse observado que na fase 1 alguns animais preferiam beber água do que correr na roda de atividades, é provável que beber água poderia ter reforçado correr na roda de atividades caso essa contingência tivesse sido arranjada. Além disso, de certa forma, a teoria do Premack abraça a subjetividade, no sentido de que reconhece a natureza relativa do reforço e o papel do contexto na determinação do valor subjetivo de cada atividade. Ao mesmo tempo, ela fornece os meios para avaliarmos o valor subjetivo e, portanto, prever quais serão os efeitos de uma contingência qualquer. Apesar da teoria do Premack ter sido uma das mais bem-sucedidas a respeito do reforço, ela não está imune a críticas. Existem duas críticas principais. A primeira diz respeito à punição. Imagine que, em vez de fazer com que uma atividade de menor frequência produza uma atividade de maior frequência e, portanto, maior valor subjetivo, fizéssemos o contrário. Uma atividade de maior valor vai produzir acesso a uma atividade de menor valor, ou seja, invertendo o sentido da régua de valor subjetivo. Nesse caso, Premack previa que ocorreria punição, isto é, o tempo que um animal dedicaria à atividade de maior valor diminuiria, em função da sua consequência ser o acesso à atividade de menor valor. O problema é que não existem muitos experimentos que demonstram esse aspecto da teoria de Premack. Isso porque é difícil produzir uma condição na qual o animal não possa simplesmente escolher não se engajar na atividade de menor valor. Imagine que um animal prefira beber água do que correr na roda de atividades. Agora vamos arranjar uma situação de punição. Sempre que bebe 5 gotas d'água, o animal é forçado a correr na roda de atividades, digamos por 10 segundos. Essa situação, supostamente, diminuiria a frequência de beber água. No entanto, é difícil saber se o que produz a punição é de fato a relação entre os valores subjetivos das atividades ou se é a perda de controle, o fato de que engajar-se na atividade de menor valor passa a ser forçado, passa a ser obrigatório. Existe ainda uma segunda crítica. Essa crítica aponta para o fato de que todas as demonstrações do princípio de Premack arranjam as contingências de forma que, para manter o mesmo nível de acesso à atividade de maior frequência na linha de base, o animal deveria aumentar os níveis de engajamento na atividade de menor frequência na linha de base, isto é, na atividade de menor valor subjetivo. Alguns estudos experimentais realizados nos anos 70 mostram que se a contingência for arranjada de forma que, para ter acesso à atividade de maior valor, o animal precise apenas manter os mesmos níveis da linha de base de engajamento na atividade de menor valor, não há qualquer efeito notável da contingência. Esses resultados sugerem que talvez o que aconteça não seja bem uma recompensa, mas sim uma tentativa do animal em manter os níveis confortáveis de engajamento em cada uma das atividades observados durante a linha de base. Uma espécie de homeostase ou ponto de equilíbrio ao qual o animal sempre tenta retornar. Se a contingência produzir um desvio em relação a esse ponto de equilíbrio, o animal compensa, se engajando em atividades de menor ou maior valor subjetivo de acordo com a contingência arranjada. Esses resultados experimentais deram origem a uma outra teoria do reforço,
cujo principal representante é um autor etólogo chamado Timberlake. Mas essa é uma conversa para um outro momento. Apesar dessas críticas, a teoria do Premack a respeito do reforço continua tendo grande relevância científica e aplicada. Inclusive, é provavelmente a teoria do reforço mais popular até hoje. Afinal, ela continua a produzir previsões seguras a respeito da maioria das situações envolvendo o comportamento de escolha. Tá aí, Altair, o João Lucas Bernardi. Pois é. Gostou do princípio de Premack, quem? Sim. Né? Tá vendo? Ó, a sua mãe devia usar o princípio de Premack. Usava, na verdade, o princípio de Premack com você e você nem percebia, né? Que é quando a sua mãe chega pra você, ó, não pode comer a sobremesa antes das verduras. Verdade. Né? Sua mãe já fez isso com você? Já, na verdade, ela fazia pior. Se eu não comesse as verduras, eu não comia o prato seguinte, o prato principal. Ah, então. Essa ideia de você condicionar um reforço de maior valor baseado num reforço de menor valor aumenta o consumo do reforço de menor valor, né? Uhum. Então, assim, simplificando, né? O experimento clássico do Premack, eu não sei se você já viu alguém que tem um hamster ou um ratinho. O ratinho gosta muito de correr na rodinha. Sabe aquela rodinha do ratinho que ele fica correndo? Sim. É reforçador pra ele gosta. Se você condiciona o acesso à rodinha ao o rato tomar água. Então, por exemplo, imagina que o rato não tá com sede, tá? Ele tá ok, né? Ele tá numa homeostase. Uhum. Só que você cria um esquema de condicionamento em que ele tem que tomar uma gota de água para ter acesso à roda. Tá. E aí ele quer correr na rodinha. Então, o que ele faz? Ele faz um comportamento de menos valor, que é tomar água, para um comportamento de mais valor, que é correr na rodinha. Com o passar do tempo, e faz todo sentido, o comportamento de tomar água, que pro rato vale menos, vai ser reforçado. Claro, porque um é ligado com o outro. E aí tem um ponto fantástico, assim, da teoria do Premack, que é essa nova visão do reforço. O reforço, ele não é um estímulo. Ele não é desconectado do contexto. O reforço, ele é uma atividade. Dentro de uma gama de atividades do contexto. E aí volta. Por isso que, para algumas pessoas, o jejum funciona e para outras não. Porque o jejum não é um estímulo. O jejum é uma atividade. Que para algumas pessoas pode ser reforçadora em si. Para algumas pessoas também pode ser uma atividade de menos valor, mas que possibilita o acesso a uma atividade com mais valor. Que seria ele como atividade de menos valor? O que seria atividade com mais valor? Então, tem várias. Mas, por exemplo, pensa a questão religiosa. Então, falando da aplicação do jejum em religiões, por exemplo. Para os católicos, né, a gente tem anualmente um pequeno momento de jejum, por exemplo, que seria a Sexta-feira Santa. Tem um período em que a gente não come carne. Conta como um tipo de jejum, um tipo de restrição. Não é tão grande, mas é um tipo de restrição, só para as pessoas terem uma ideia, né, do papel do jejum em questões culturais. Em geral é pequeno. Na religião hindu, o jejum ele é chamado de vrata. A vrata é utilizada em alguns momentos. Então, por exemplo, se a gente fosse hindu, e você vai ter um casamento. Em respeito a você, eu faço um vrata, eu faço um jejum. Certo. Né, às vezes de um dia, alguma coisa para fazer parte do evento. Ou em certos dias festivos. Às vezes tem períodos de jejum também, né? Como é multicultural, como é politeísta, então varia bastante dependendo da região. Mas é comum. No judaísmo também tem períodos de jejum, mas é parecido um pouco com o cristianismo. O mais famoso e que tem o jejum mais longo é o islamismo, que tem o mês do Ramadã. No mês do Ramadã, durante 30 dias... Você não pode nem beber, nem comer nada do pôr do sol até o nascer do sol. Então, certo. Tipo, das 6 da tarde até as 6 da manhã, né? Você não pode nem beber, nem comer nada durante 30 dias. Isso é bem interessante. Tem uns artigos em que eles monitoram pessoas que seguem o Ramadã e fazem medidas, né? Tanto de perda de peso, quanto de marcadores bioquímicos dessas pessoas durante o mês e depois. E aí tem uma revisão desses estudos, é bem interessante, assim, que a meta-análise mostra que, em média, as pessoas que fazem Ramadã perdem 1,5 kg em um mês, e esse 1,5 kg volta em até 2 semanas. Beleza, né? E tem um outro trabalho que mostra que, durante o mês do Ramadã, você tem uma redução significativa do LDL, né, que é um componente do colesterol. A gente tem um Naruhodo sobre o papel do colesterol, que é o episódio 264, que é interessante, informativo. Então parece que o jejum, ele tem benefícios locais. Diminui um pouquinho o seu colesterol, não é tão recomendado, por exemplo, restrição, né? Porque tem povo doido para tudo, né? Querendo fazer dieta para emagrecer, faz tudo, né? Então, por exemplo, pessoas que têm diabetes, né, desregulada, não é tão bom o jejum.
tá? É melhor restringir um pouco. Se for restringir, o melhor é diminuir o consumo geral, porque aumenta a chance de hipoglicemia, né? Ainda mais quando o jejum é muito restritivo e tal. Então, Sim. é bom monitorar, ver o médico antes e tal. O ideal é não fazer, tá? Porque o ganho é tão pequeno que é melhor você criar vergonha na cara e planejar melhor seu comportamento. E não é recomendado para gravidez, né? Gestantes e lactantes, né? A mãe que acabou de ter o filho está lactante, não é recomendado fazer jejum, né? Bom, as questões meio óbvias ali. Não tem estudos de segurança sobre isso ainda, né? Mas aí, voltando na ideia do princípio de Premack, por exemplo, por que o muçulmano consegue fazer, todos os muçulmanos, né, pelo menos os que seguem, né, a religião, se você pensar, a população muçulmana está na casa de mais de 1 bilhão de pessoas. Então, o mês do Ramadã, imagina, mais de 1 bilhão de pessoas seguindo uma dieta. Já parou pra pensar nisso, Kim? É monstruoso isso, Não é um né? efeito enorme, né? É muito... Por que as pessoas conseguem e você não consegue? Porque o objetivo final não é o perder peso. O objetivo final é pertencer ao grupo. É a religião, é ser iluminado, é atender uma expectativa. Então, o princípio de Premack bate nisso. Qual é o comportamento que vale menos? Fazer o jejum. Qual é o comportamento que vale mais? Fazer parte do grupo, cumprir o objetivo, né? É igual o rato e a rodinha. O beber água e a rodinha. É igual, né? Por isso que bilhões de pessoas conseguem aderir, pelo menos durante um mês, e faz sentido, tal, a dieta, né, de jejum, tá? Certo. Esse mesmo princípio de Premack se aplica também às pessoas que conseguem o jejum intermitente, conseguem fazer, né? Então, por exemplo, tem e-mails dos nossos ouvintes, tem um deles falando assim, eu não sei se faz mal, queria saber se faz mal, mas quando eu comecei a fazer, encaixou na minha rotina. Eu já não tomo café mesmo, então eu já faço, né? Ou seja, a pessoa já fazia algum tipo de restrição de jejum, né? Sim, Já mesmo era sem parte. saber e mesmo sem querer, né? Isso. O que ela não falou no e-mail é se ela já perdeu peso, porque a meta era essa. Então, esse nosso ouvinte que comentou, pra mim é muito fácil fazer esse tipo de jejum. Por quê? Porque ele tem isso como hábito, né? Sim. E o jejum, o foco do jejum não é um hábito, é um objetivo, Sim. que é o perder peso. Então, se você tem períodos do dia que você não come, períodos que você come, normalmente você está condicionado por um hábito e não por um fim. Ou seja, mesmo que você... agora eu vou fazer jejum intermitente. Tipo, você vai trocar um nome por outro. Não vai mudar nada, porque não mudou nada até agora. Né? Porque senão você já teria mudado. Percebe? É igualzinho pro ratinho. É fantástico essa discussão. Quanto que a gente se engana, sabe? Verdade. E mesmo docente da área de fisiologia, de neurociência, se engana loucamente, porque não entende o que é comportamento no contexto. Não entende etologia, sabe? É uma coisa fantástica. O princípio de Premack, apesar das críticas a ele, né? Que o princípio de Premack funciona muito bem para reforço. Então, o comportamento que vale menos acaba sendo reforçado, se ele é colocado de forma contígua, com um comportamento que é mais valioso. Isso parece que isso não vale para punição, tá? Quando é punição, parece que não vale. Eu dar uma punição muito grande, associada a uma punição pequena, não funciona muito bem. O que a gente tem bem de evidência é que para reforço funciona. Então ele muda a lei do reforço. Assim, eu sei que para você, Ken, é uma discussão muito distante, mas quem é analista do comportamento do Brasil, tipo, e você chega pra pessoa e fala que reforço não é estímulo, reforço é atividade, tipo, você comer um chocolate não é reforço? Não. Porque se você já comeu 27 chocolates, o 28º não é mais, às vezes é punição. Você já comeu muito, né? Verdade. Então, os estímulos, eles não são reforçadores em si, eles são reforçadores dentro de um contexto com outros estímulos. Faz todo sentido. E aí conversa totalmente com o episódio sobre força de vontade, né? A volição, tá? Porque eu sou um seguidor do jejum intermitente involuntário, né? Passivo. Porque muitas vezes, né, tem épocas do ano em que eu fico vários dias, às vezes semanas, sem tomar café da manhã. E acaba fazendo com que eu fique num jejum de pelo menos 14 horas aí, né? Mas não necessariamente é um jejum, né? Porque, na verdade, no meu caso, o objetivo maior é não ter o trabalho de fazer café da manhã. É a preguiça. É basicamente a preguiça, né? Porque quando eu vou para uma sprint e aí tem café da manhã para começar o dia, eu como. Então, boa. Quando você faz a sprint lá e tem a comida, você não come melhor? Como? Você não come mais saudável, Sim, né? Por quê? Porque você tem um ambiente em que a comida está lá. Isso. Em geral, a comida é bem feita, bem preparada,
né? Em geral, porcionada também. Isso, né? importante. Aham. E você está entretido em outras tarefas. Verdade. Né? Então, olha o princípio de pré-market de novo. Aham. Quando você vai na sprint, o objetivo final da sprint é cumprir tarefas. Né? Sim. Essas tarefas têm alto valor reforçador. Para você ter acesso a essas tarefas, tem a comida, que tem um baixo valor reforçador. Verdade. Mas por estar lá, você acaba comendo mais. E como a comida é boa, você acaba comendo melhor, mais saudável, sem perceber, porque o reforçador está no ambiente, de forma relacional. Olha que bonito. E isso acaba com a dicotomia entre análise do comportamento e etologia, que é a mesma coisa. Verdade. É a mesmíssima coisa. Tá? Bota uma modelagem matemática, é igualzinha. Ai, meu Deus, por que a psicologia é tão ruim? Né? Mas enfim. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Otávio. Pois não. Uma pessoa que tem o hábito de tomar café da manhã, né? Aquela pessoa que sente falta se não tomar café da manhã, sabe? Parece que o dia não começou. Sim. E aí ela deixa de tomar para fazer o jejum intermitente. Boa. Aquilo pode ser maléfico para essa pessoa? Então, depende do que você define como maléfico. Assim, a pessoa que precisa, entre aspas, ou ela tem hábito do café da manhã e ela opta por mudar, você vê que o esquema de reforçamento dela é focado num objetivo, não é um hábito. Certo. Ou seja, ela tem que quebrar aquele hábito para colocar outro. Que é uma situação que ela não tem experiência de vida. Ela não sabe. Quando tem a aderência e ela muda, aí ela pode até ter uma perda de peso, pode até melhorar. Para outras pessoas não funciona. Entendi. Depende do indivíduo. Depende qual o papel do café da manhã pra você. Tipo, é um sinalizador pra você de que seu dia está começando. Não é pela comida. É um sinalizador do começo do dia, sabe? Se for um sinalizador do começo do dia e você tirar isso, vai te fazer mal. Você vai ter uma perda de peso pequena, mas vai gerar uma disrupção em outras atividades do seu dia. Talvez não compense. Faz sentido. Tá? Agora, se você toma café por hábito, talvez valha a pena. É caso a caso. Certo. Aí precisa da dieta? Não. Você precisa observar melhor seu comportamento. Sim. Só isso. Aí tem um outro lado negativo. Aí é um lado negativo mesmo para algumas pessoas do jejum. Principalmente o jejum de dias alternados. Tá? E aí tem artigos que mostram isso. Em muitos casos acontece o seguinte. A pessoa fica lá um dia comendo nada. Não come nada. Ou 500 calorias. No dia seguinte, para compensar, a pessoa come comida muito calórica. Aí come uns hamburgão lá. Aí, em média, como ela fica 5x2... vai ter uma redução de consumo, uma redução calórica, ela até perde um pezinho, né? Só que os períodos em que ela tinha comida livre, ela faz binge de comida, ela come muito. O que acontece quando eu liberar a dieta? Vai comer muito todos os dias. E aí volta o peso e ganha mais, entendeu? Porque a questão é comportamental. Então a pessoa, ela usa os dias livres para lidar com o desgosto de estar fazendo o jejum. Certo. Aí esse mecanismo compensatório, principalmente para pessoas que têm tendência a ter problema transtorno alimentar, acaba com o autocontrole da pessoa. Não adianta nada, tá? Então, assim, a gente já criou um corpo de evidências baseadas na psicologia séria, científica, o princípio de Premack, mostrando que as coisas não são em si reforçadoras, depende do seu esquema, dos seus objetivos e da sua sequência de hábitos durante o dia, né? Como é que acontece. Então, assim, a ideia não é fazer jejum, não é low carb, não é dieta. É você aprender a sistematicamente observar quando você come, o que você come, por que você come, e observar isso. E aí criar uma relação de fato com a comida. Se até ratinho dentro de uma caixa, com comida estereotipada, com ração, consegue criar uma relação com a barra e não com a comida, sabe? Você acha que você, com um monte de ultraprocessado, um monte de comida diferente, você acha que você não vai criar umas relação doida com as comidas diferentes? Ou às vezes não é com a comida, é com o ritual, né? Até ter a comida, sabe? A gente é muito doido, tem muita variação. Essa discussão é fantástica, trazer a teoria do Premack mesmo pro ponto, que é uma forma de unificar o povo da neurociência com o pessoal da etologia e da nutrição e tudo mais, para uma área que seja de fato comportamental. Para encerrar o episódio, vamos falar de uma coisa ligada a um discurso muito interessante presente no Brasil, mas muito comum nos Estados Unidos. Eu vou pegar um exemplo. Pelo princípio de Premack mesmo, usando essa mesma ideia, né, o valor reforçador e a função executiva, ela medeiam, né, processos que interativamente influenciam o consumo de comida. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que adere a jejum, que de fato pro indivíduo, para aquele indivíduo funciona. Então a pessoa perde 40 quilos, sei lá, fazendo o jejum intermitente. Aquele indivíduo, não a média, mas o indivíduo perde, né? Por quê? O negócio por que aquele indivíduo conseguiu e os outros não? Aí tem os 2 episódios sobre PNL, o 346 e 347, dão uma gama de evidências sobre isso, mas fazendo um sumário aqui, é o princípio de Premack. Então, por exemplo,
o jejum intermitente ele é o meu comportamento de baixo valor. Qual seria o comportamento de alto valor que eu quero fazer, que eu quero ter, mas que precisa, né, do jejum intermitente? Pertencer a um grupo, né? E aí, a gente tem, na internet, pode procurar aí, um monte de grupos de dieta que, na verdade, são seitas. E não é no mau sentido. É que a constituição, o que gera, de fato, a eficácia da dieta é a pertença ao grupo. Então, eu faço a dieta para que outras pessoas do grupo me reforcem, e aí eu consigo entrar dentro do grupo de pessoas que é da dieta X, da dieta Y, do mesmo jeito da religião, né? Para você fazer parte de uma religião, você não tem que seguir os sacramentos, os hábitos, os costumes. Sim. Então os hábitos e os costumes têm baixo valor reforçador. Mas o que você quer é pertencer à religião, ao grupo, às pessoas, às discussões e tudo mais. E aí, você pertencer ao grupo religioso acaba reforçando as sacristias, né? Os rituais da religião. Então, eu pertenço a um grupo de jejum intermitente, um grupo de pessoas que fazem isso, eu me sinto tão bem lá, né, naquele grupo, que acaba reforçando fazer jejum. E aí cria um efeito de halo. Eu vou dar um exemplo nos Estados Unidos. Tem um canal no YouTube, ele tem mais ou menos quase 4 milhões de seguidores, tá? Nos Estados Unidos, 3,8 milhão, tá? É de um professor da Universidade de Stanford, que é o Andrew Huberman. Tá? Eu não sei se você já ouviu falar dele. Talvez deve ter publicitário que gosta dessas coisas Namastê Gratidão Fit, né? Sabe? Que recebe produtos em casa numas caixas bonitas, né? Que vem, tudo vem com squeeze, né? Sabe? As coisas assim. Então, você deve ter uns amigos assim, né? Ele tem o laboratório dele em Stanford, se chama Huberman Lab, e ele tem um podcast que é um dos mais ouvidos dos Estados Unidos, nessa área de saúde, bem-estar, vou viver para sempre, né? Que é o Huberman Lab. No YouTube tem milhões de seguidores e tal. Se você pegar os vídeos mais vistos, tá, desse canal, o primeiro vídeo mais visto, olha o título do vídeo aqui: Controle sua dopamina para motivação. Já tem um episódio sobre. Segundo vídeo: TDAH e formas de aumentar o seu foco. O terceiro é sobre álcool e a sua saúde, beleza. E o quarto é sobre jejum para perda de peso e saúde. Cada um desses vídeos tem mais de 5 milhões de views. E é um podcast, viu? Não é um vídeo, é um podcast com 2-3 horas. Esse pesquisador, o Huberman Lab, o Huberman, né? Eu já li vários artigos dele, ele é um bom pesquisador. Professor de Stanford, publica artigos. A linha de pesquisa dele é em neurociência, sobretudo neurociência da visão, percepção auditiva. Então ele é neurohard, sabe? Pesquisa cérebro, células do cérebro, coisas do tipo. Tudo bem, a pesquisa dele é bem feita, os artigos são legais e tal. Eu deixei na descrição uma reportagem que fizeram sobre ele esse ano, que é uma reportagem fantástica. É muito legal, assim, a reportagem que deixaram. Agora, em 2023, ele fez parte, foi dar uma palestra, enfim, num congresso de ciência psicodélica, tá? Que também tem um monte de contradições disso aí. Tem gente séria, mas tem um monte de picareta misturado, enfim, tá? Isso aí vai ser para outro dia. É muito interessante, porque o cara que fez a reportagem, ele colocou um termo muito legal, assim. Ele fala, né, que o Huberman, vou fazer uma tradução direta, ele promove uma ciência com baixo suporte dos manos, sabe? Dos manos. Então, ele é fortão, sabe? Ele se veste bem, ele tem todo o estereótipo de macho alfa. Sim. Sabe aquela coisa? Mas, de novo, ele é um pesquisador sério, mas ele tem uma semiótica. Dos vídeos dele, são todos muito inspirados num discurso muito presente no Vale do Silício, sabe? Que são pessoas com muito dinheiro, que quer viver pra sempre, quer ser fit, quer ter muita eficácia no trabalho, na vida, sabe? Essa coisa. Sei. Então, assim, cientificamente, ele é dentro da Universidade de Stanford, ele publica textos, artigos sérios, publica os artigos e tal, então ele ganha legitimidade dentro da universidade, e isso possibilita ele, fora da universidade, criar um certo ambiente onde ele dá a escorregadinha. Sabe? Começa a colocar coisas mais pop. Aí no podcast dele, ele traz colegas dele pra pesquisa. Tem podcasts de neuro que são muito bons. Muito bons mesmo. Discussões muito, muito legais, assim. Sobre fisiologia, né? Aspectos moleculares, genéticos e tal. Os podcasts dele sobre comportamento são tenebrosos. Tenebrosos. Assim, comete todos os tipos de erro e redução e generalização. Porque o rato expressou mais um certo gene, quer dizer que o ser humano vai ter um comportamento assim. Não, né, velho? Cadê a pesquisa translacional, sabe? Então, o fato dele ter uma boa produção acadêmica e ter episódios muito bons
permite que ele cometa esses tipos de deslize e coloque no meio, sabe? Tem, inclusive, na descrição, dados em que ele recebe, não é aberto o valor, mas bastante dinheiro de empresas que fazem suplementos nutricionais, que nos Estados Unidos é um puta negócio gigante, né? Sim, e aqui cada vez mais também, né? Então, mas lá nos Estados Unidos você vê que lá não pega mal você ser assim. Você ser um professor que produz pop, bonitão, lá, 35 de braço, né? Sim. E tal. E ter esse perfil. Por uma sociedade liberal, né? Essa ideia de vender felicidade por meio da eficácia, pra você continuar trabalhando, pra ser uma pessoa que vende mais, que ganha mais, pra regimentar pessoas, tá? Certo. Nos Estados Unidos isso faz sentido. Aqui também faz pra algumas classes da população, mas é complicado, sabe? Sim. E aí, o problema, né? O Huberman, ele é honesto, assim, ele fala que tem um... Por isso que ele chama de bro science. É a ciência dos bros, dos manos, sabe? Não vale pra todo mundo. É dos caras. E quando ele fala bro, os caras parecidos com ele, que tem esse perfil, desfrutam dessa persona. Aqui no Brasil, essa coisa do bro não cola tão bem, não é tão assim. É bem classe média, uma lógica bem classe média. E o perigo disso, porque vai ter pessoas que seguem ele e vão perder peso, vai ter gente assim, igual o PNL, né? O problema não são essas pessoas que conseguem, porque se adequam a essa semiótica. O problema são as centenas de milhares de pessoas que tentam, não conseguem, e aí acha que a culpa é delas. Sim. E não é, a culpa é que isso não é ciência. Isso é religião. Só os escolhidos vão fazer parte da minha religião e ter os benefícios. Você de fora, você não é escolhido, né, Ken? Pois é por isso essa sensação aí, que lembra muito mais uma culpa do que qualquer outra coisa. Isso, por isso que todo mundo que faz dieta, no fundo, fica sentindo culpa. Seja porque conseguiu, mas não conseguiu o quanto gostaria, seja porque não conseguiu, porque na verdade não é bom o bastante. Porra, zoado. Não é difícil, né? Sim, não, é de pirar o cabeção se a pessoa tiver com a cabeça meio fraca das ideias, né, Otávio? Pois é, e muita gente acaba pecando por isso. E aí acaba tendo um transtorno alimentar, acaba tendo um distúrbio de imagem, né? De imagem corporal. Sim. Né? Ou fica deprimido, ou enfim, ou qualquer outra coisa, desnecessariamente. Né? Sendo que, na verdade, era só observar seu próprio comportamento e criar um novo esquema de hábitos. Não é interessante essa integração? É sensacional. Eu acho sensacional mesmo. Pena que na prática isso não vai mudar nada, né? Porque são players, né? Muito mais fortes que nós. Mas a gente muda aqui onde a gente consegue, Otávio. A garrafa está solta no mar. Quem quiser, leia as referências, são muito legais. Tá certo, então, tá aí. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.